Então, muito boa tarde. Sou José Maia, vice-presidente da Adfercit, e estou a tomar conta, digamos, por parte do anfitrião desta sessão, deste webinar. Temos nesta altura 63 participantes, já em cena, digamos assim, mas esperamos que, entretanto, se vão ligando muitos mais, mas para não atrasar mais o início desta sessão, iríamos começar. Este é o 9º webinar promovido pela Adfercit no âmbito da sua atividade da mobilidade e transportes. Os 8 primeiros foram realizados em 2020, antecedendo o nosso 14º Congresso, que se realizou no início de novembro, e serviram também de preparação a esse Congresso. Congresso esse que, como sabem, se teve várias contingências, incluindo o facto de, à última hora, ter que ser realizado completamente online, face à situação pandémica que se vivia nessa altura, bom, e que agora se veio a agravar, enfim, de forma que na altura nem sequer nos passaria pela cabeça. No Congresso, na terceira sessão do Congresso, que tinha como tema a importância dos transportes públicos na mobilidade sustentável, que foi também moderada pelo professor José Manuel Viegas, foram suscitadas questões, quer de ordem laboral, quer de ordem ambiental, relativas aos concursos para as concessões de serviços de transporte rodoviário coletivo que estavam e ainda estão a decorrer alguns, e de modo que, achando a Adfercit pertinentes estas questões, decidiu promover este webinar que intitulou, digamos assim, como a oferta de transportes públicos rodoviários, os indispensáveis requisitos ambientais e laborais. Teve nesta orientação, digamos, a colaboração do professor Viegas. E, portanto, temos nesta altura um número recorde de inscrições relativamente aos webinars que já realizamos. Ainda não temos todas as pessoas a participar, mas a seu tempo elas hão de ir chegando. Eu agradeço, por um lado, ao professor Viegas o facto e a sua disponibilidade para moderar esta sessão. Agradeço aos restantes participantes que o professor Viegas apresentará em seguida, também a sua disponibilidade para participar nesta sessão, e informo também que estava prevista a presença dos presidentes das câmaras municipais da Covilhã e de Famalicão, mas infelizmente por vicissitudes dos tempos não podem estar presentes e fazem-se substituir por pessoas aqui presentes que o professor Viegas irá apresentar já de seguida. E, portanto, também um agradecimento a todas as pessoas que se inscreveram, que foram mais de 180, este número tem para aí meia hora, talvez, 180 participantes inscritos, e, portanto, é um número muito interessante e que provavelmente também indicia a oportunidade deste webinar e do respectivo tema. E agora vou-me retirar de cena e, professor Viegas, o tempo é seu e agradeço a sua disponibilidade também. Obrigado, muito boa tarde a todos. Queria começar por... Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Sim. Queria começar por agradecer o convite à Adfercit para moderar este webinar, agradecer naturalmente aos participantes que já vou apresentar de seguida. Queria, antes do restante, dizer uma coisa para todos os participantes, que é dar-vos conhecimento que a sessão está a ser gravada, o que hoje em dia, face ao RGPD, é de bom tom anunciar. Como já foi dito,
Nós vamos tratar hoje aqui de dois temas que têm a ver com o enquadramento geral dos concursos para a concessão dos transportes rodoviários que têm estado a decorrer, e tenho o prazer de estar connosco, os participantes que saúdo, antes de mais, e a quem agradeço a participação, o Dr. Carlos Humberto, que é o primeiro secretário executivo da área metropolitana de Lisboa, a doutora Sofia Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Famalicão, responsável pelo Pelouro da Mobilidade e Segurança Rodoviária, em representação do respectivo presidente, o engenheiro Hélio Fazendeiro, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Covilhã, e o engenheiro Pires da Fonseca, administrador do operador Arrima. Temos, como vos disse, dois temas, o laboral e o ambiental, e temos ao todo cerca de 1 hora. Vamos ter as intervenções dos participantes. Queria dizer ao público que tem, como sabe aqui no Zoom, um botãozinho de chat que pode ir, através do qual pode ir apresentando questões ou comentários, e, desejavelmente, diga no seu comentário se a questão é dirigida a qualquer dos palestrantes, a quem é que é, para depois me facilitar a vida. Eu irei compilando as questões, não posso naturalmente prometer que todas serão respondidas, irei tentando agrupá-las de maneira a que possa atender aos desejos de mais pessoas, dos nossos acompanhantes, e depois, no fim das intervenções, consoante o tempo que restar, iremos fazer essa passagem. Passemos então ao tema laboral, ou seja, os direitos dos trabalhadores. Em relação a isto, convém dar um bocadinho de enquadramento. Temos um regulamento europeu, que é o regulamento 1370 de 2007, que no seu artigo 4º diz que as autoridades competentes podem exigir aos operadores selecionados nestes concursos que proporcionem ao pessoal previamente contratado para a prestação dos serviços os direitos que tenham sido concedidos a esse pessoal, caso tivesse sido transferida, realizada uma transferência na titularidade da empresa, na seção de uma outra diretiva. E, em Portugal, relevante também para isto, foram publicados em setembro de 2019 revisões dos contratos coletivos do setor do transporte rodoviário de passageiros entre a Antrop e os sindicatos dos motoristas e dos trabalhadores dos transportes, sendo que no contrato coletivo dos motoristas se estabelece que a posição do trabalhador se transmite para a nova entidade em caso de mudança de titular ou de concessão de serviço público. Feito este enquadramento, peço aos nossos convidados que as intervenções abordem os temas da criação de condições de emprego dignas e de competição equilibrada entre os operadores, cobrindo quer as regras definidas nos cadernos de encargos, quer as condições de verificação do cumprimento das regras por todas as partes durante a vigência do contrato. Tenho a informação que a Câmara de Famalicão tem o concurso ainda em definição, portanto não pode dizer muito sobre o que é que vai fazer, mas aquilo que possa dizer-nos sobre o que é que são as orientações políticas nesta matéria será com certeza também bastante útil. Nesta parte eu começaria pelo engenheiro Pires da Fonseca, porque, sendo administrador de um grupo privado envolvido em várias regiões do país, pode-nos apresentar uma perspectiva de como é que o tema foi tratado nos concursos pelas várias autoridades de transportes e quais os riscos que considera haver nos vários territórios no sentido do menor respeito pelas regras definidas. No fim da intervenção do engenheiro Pires da Fonseca, eu passarei aos representantes das autoridades. Portanto, Pires da Fonseca, 5 minutos conforme combinado. Vamos a isso. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite da FairCit e é um prazer rever pessoas tão especiais neste painel, cada uma de per si. Eu tive o privilégio de poder partilhar com elas os últimos 2 anos estes problemas da mobilidade, portanto eu diria que não podia ser melhor para a discussão. Eu gostava de começar por levantar 3 ou 4 questões sob o ponto de vista laboral. Podem parecer questões menores, mas eu acho que são questões extremamente importantes e fundamentais. Não tem nada a ver com os concursos, tem a ver com o ambiente em que nós trabalhamos no setor dos transportes com recursos humanos. Eu estive muitos anos fora do país e, portanto, há 2 anos, quando regressei para este projeto da Arriva, confrontei-me com situações muito curiosas e que
fui transmitindo ao longo do tempo muita indignação pela forma como o setor dos transportes rodoviários de passageiros trata as questões laborais, dando um sinal de uma insustentabilidade a curto, médio e longo prazo. E porquê a curto, médio e longo prazo? Por uma razão muito simples. Porque, em primeiro lugar, eu começo por dizer que o país trabalha a duas velocidades em relação aos acordos laborais. Temos empresas públicas no setor rodoviário que aplicam uma lei laboral que em nada tem a ver com o setor privado. Portanto, em vez de haver um processo de competição entre o setor privado e o setor público, temos um fenómeno de competição entre o setor público e o setor privado. Portanto, objetivamente, usando os 5 minutos que o professor Viegas me deu, eu diria que hoje as empresas privadas na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto são empresas que estão permanentemente ameaçadas pelo operador público STCP e pelo operador público Carris para haver uma canibalização dos recursos humanos do setor privado para o setor público, força das condições de trabalho que são apresentadas no setor público que não são no setor privado. Segundo, uma das preocupações grandes que eu tive quando entrei nesta área foi que é transversal ao país, há um processo de passivo social dentro das empresas de transporte, que são as condições de trabalho que são criadas, os excessos de trabalho extraordinário que é criado junto dos operadores, que depois é muito difícil de ser compensado dentro das regras normais de trabalho, as regras legais de trabalho. Portanto, isso cria um passivo social tremendo dentro das organizações. Portanto, no fundo, eu diria que são custos encobertos e que no fim do dia estão a ser suportados pelos próprios trabalhadores. O acesso à carreira é inconcebível o que se passa neste país em relação ao acesso à carreira. Para ter acesso à carreira profissional de motorista de transporte público é uma aventura, para não dizer uma odisseia, e os custos que isso acarreta, tanto para a entidade patronal como para o trabalhador, são completamente imensuráveis. Eu dou um pequeno exemplo. Hoje, para ser operador de transportes, condutor de transporte público de passageiros, tem que ter 24 anos. Ora, aos 24 anos, ou já começou uma carreira em uma profissão, ou não vai aos 24 anos voltar a fazer a sua formação e o CAM, e mais 6 meses à espera de uma formação, e, portanto, o acesso à profissão é muito difícil. O professor Viegas falou de um tema muito interessante, que é a transferência de estabelecimento, isto é, os trabalhadores, de facto, quando há uma transferência de concessão, em termos objetivos, pode haver a transferência do estabelecimento. A lei é clara, portanto, há um concurso, é transferido, o pessoal é transferido para o novo concessionário. A questão é que nós estamos perante um novo processo de concessões em que as empresas estas novas concessões, estes novos concursos, não pressupõem uma transferência. Portanto, há aqui, felizmente, na minha modesta opinião, há aqui não uma obrigatoriedade do novo vencedor do concurso ficar com os trabalhadores ou não. Ainda se criou aqui a liberdade do trabalhador de poder escolher se quer ou não ser transferido. Portanto, Engenheiro Pires da Fonseca, peço desculpa, os 5 minutos acabados, depois falamos a seguir outra vez, está bem? Ok, exatamente. O caso concreto de Lisboa e do Porto, portanto,
esse modelo está salvaguardado para benefício do trabalhador. Para já Pronto. fico por aqui. Muito bem, muito obrigado. Então vamos de seguida ao Dr. Carlos Humberto, a quem eu pedia que nos contasse como é que estas questões foram tratadas, a definição das regras e a verificação do seu cumprimento durante a execução dos contratos estão a ser tratadas. Também 5 minutos, Dr. Carlos Humberto. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço à Adfercit e saúdo todos os presentes que estão connosco a debater e estão connosco a ouvir-nos. Portanto, nós, antes de lançarmos o concurso, foi um trabalho muito exigente, porque não havia experiência destes concursos em Portugal, nós próprios não tínhamos experiência nenhuma, portanto fizemos um conjunto de reuniões, contactos, durámos muitos meses, largos meses, mais de um ano a preparar o concurso, mas foi para nós convicção de quem trabalhava nisto, convicção dos 18 presidentes de Câmara, ou seja, do Conselho Metropolitano, que os direitos de quem trabalha nas empresas deveriam ser garantidos no concurso. E foi isso que fizemos. Portanto, os trabalhadores das empresas que estavam e estão até ao concurso têm os direitos garantidos nas novas empresas ganhadoras. Essas empresas ganhadoras são obrigados a admitir os trabalhadores e são obrigados a garantir as condições, regalias sociais, salários, progressão, tempo de trabalho na empresa, etc. Todos, ou pelo menos é este o pressuposto, todos os direitos estão garantidos. Estas coisas depois são mais difíceis o seu controle. Já agora dizer que qualquer trabalhador, se for transferido para uma nova empresa, vai nas condições que tem atualmente, salvo que não queira ser transferido para essa nova empresa. Portanto, tem esse direito de dizer eu não quero ir. Estava eu a dizer que depois o controle destas coisas é sempre mais complicado, mas nós temos um conjunto de mecanismos, ou procuramos ter um conjunto de mecanismos que fizesse esse controle. É obrigatório que a empresa transmita regularmente, pelo menos uma vez por ano é obrigatório fazer o levantamento de todos os trabalhadores e das condições em que eles estão a trabalhar e reportar, no caso concreto, à Transporte Metropolitano de Lisboa, que é a empresa que está em constituição de capital único da área metropolitana de Lisboa, que é quem vai gerir o concurso e todos os aspectos relacionados com a mobilidade na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, esses operadores obrigatoriamente têm que fazer o reporte à Transportes Metropolitanos de Lisboa de como está a ser cumprido o direito de quem trabalha, e nós temos a capacidade, se assim entendermos, nós, Transportes Metropolitanos de Lisboa, de fiscalizar. Não só de receber o reporte, mas de ir fiscalizar. Nós, para chegarmos aqui, naturalmente fizemos um conjunto de reflexões internas, de debates de caráter jurídico, técnico, etc. Fomos também ouvindo o representante dos operadores e fomos ouvindo representantes dos trabalhadores. Chegámos aqui, digamos, procurando gerar uma solução que, e respeitando os regulamentos, como o professor José Viegas aqui referiu. Portanto, nós não optámos, como referiu o Pires da Fonseca, pela transmissão de estabelecimento, fizemos um concurso público, mas garantimos que, mesmo que as condições idênticas à transmissão de estabelecimento. E, portanto, foi isso que foi feito e é isso que está. Já agora, dizer-vos que também desse ponto de vista, porque também tem a ver com estas questões e até com alguns aspectos referidos por Pires da Fonseca, nós temos neste momento daquilo que é a nossa percepção 2030 motoristas e passaremos a ter com o concurso
2.678, ou seja, mais de cerca de 30%. É essa a intenção do concurso, é neste sentido que trabalhamos e estamos a trabalhar. Muito bem, cumpriu exatamente os seus 5 minutos. Passava de seguida a palavra à Sra. Vereadora Sofia Fernandes, quem peço também os 5 minutos, e no tal contexto um pouco mais vago em que tem que falar pelas circunstâncias do seu concurso, mas em todo caso, muito obrigado. Obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os meus colegas nesta sessão, que estão aqui presentes, agradecer naturalmente também o convite à FDCIT por ter enviado ao Sr. Presidente da Câmara de Famalicão o convite para estar presente, uma vez que não pôde, delegou em mim, e tal e qual como o professor José Manuel Viegas disse, nós estamos ainda numa fase que não poderei abrir o jogo quanto ao caderno de encargos, até porque Famalicão não está sozinho. Famalicão uniu-se, quer a Santo Tirso, quer Trofa, e estamos também a criar a associação Amoviave, que será a Amoviave que fará depois também toda a fiscalização aos procedimentos do concurso, durante a vigência do concurso, e, portanto, esta entidade, a partir do momento que esteja legalmente composta e com as funções atribuídas, será esta associação que terá, obviamente, representantes do município de Santo Tirso, Trofa e Famalicão, que fará, então, todo este controle e toda estes procedimentos normais. E eu queria dizer, eu ouvi com muita atenção o Dr. Carlos Humberto Carvalho e o engenheiro José Pires da Fonseca, e concordo com o que dizem. Naturalmente, a área metropolitana de Lisboa é completamente diferente da nossa área aqui, portanto, são maneiras de encarar as coisas. Nós gostaríamos muito de ter o que estas áreas têm, quer a área metropolitana do Porto, quer a Lisboa, mas não é possível. Os apoios a Vila Nova Famalicão são poucos. Como sabem, nós até esta questão da formação da Moviab, devo-vos dizer que até esta formação é complicada. Já fomos uma série de vezes à IMT. Porquê? Porque quando saiu o novo regime, foi dito que os municípios podiam constituir autoridades, bem assim como as CIMs, ou as áreas metropolitanas. Acontece que Famalicão teve a intenção de, juntamente com o Santo Tirso e Trofa, se unir, e logo aí começaram os nossos problemas, porque somos caso único no país em que 3 municípios, ainda por cima de áreas completamente diferentes, apesar de estarmos aqui juntos, mas Santo Tirso e Trofa pertencem à AMP, nós pertencemos à CIM do AF, e portanto logo aqui começaram os nossos problemas. Isto é um processo moroso, já lá vão mais de 3 anos, como eu digo, tem sido um partir-pedra constantemente. Penso que estamos a chegar a um bom porto, o caderno de encargos está a ser preparado, obviamente iremos cumprir com a legislação que nos é exigida. Sabemos isso, desta problemática da aceitação ou da transferência do pessoal da atual concessionária para uma próxima, mas obviamente vamos respeitar, como sempre respeitamos, a lei, respeitar acima de tudo o direito dos trabalhadores. Isto para muito brevemente vos dizer que estamos ainda numa fase do estudo económico-financeiro também do nosso concurso, portanto brevemente iremos lançá-lo, mas neste momento não consigo dizer-vos mais, até por uma questão de respeito com Santo Tirso e Trofa, porque não somos nós responsáveis só da Moviab, somos os 3 municípios, e portanto não posso adiantar muito mais que aquilo que vos adiantei. Sendo que, como eu digo, somos um caso único de uma associação de 3 municípios, e temos sido aqui, eu acho que digamos, temos estado aqui sempre na luta, porque não é fácil, há muita burocracia. Houve um novo regime jurídico de transportes, mas a burocracia manteve-se. Eu concordo com também o que disse o Dr. Carlos Humberto Carvalho, que realmente nós adquirimos estas competências e não estávamos de todo preparados. Famalicão decidiu assumir-se enquanto autoridade porque achamos que nós conhecemos o nosso território, e se nós conhecemos o nosso território, quem é melhor que nós para poder gerir os transportes concelhios, ao invés de deixar essa função ou essas competências acima do AVE. E, portanto, assumimos-nos, mas devo-vos dizer que, como sempre, nós assumimos, o Governo e a União Europeia impõem-nos determinadas coisas e nós, portugueses, não estamos preparados para as receber. E, portanto, para o município é um desafio.
tem sido um desafio, é desafiante trabalhar nisto. Eu venho de uma área completamente diferente, as pessoas que estão comigo aqui, os técnicos do município, vêm de áreas diferentes, mas têm dado muito de si, porque, como eu digo, assumimos as competências, mas não estávamos todos preparados e, portanto, isto tem sido uma batalha. Muito obrigado. Só um brevíssimo comentário. Este país, de facto, gosta de fazer as coisas à última da hora, porque o regulamento europeu que obrigou a fazer isto foi publicado em 2007. Eu estive envolvido na sua preparação, nos estudos que deram origem a esse regulamento. Tinha um período de transição quase recorde de 12 anos. E Portugal aprovou o regime jurídico em 2015. Já só faltavam 4 anos, apesar de tudo. É verdade. Nós fomos tentando arrastar, enfim, tudo isto são dificuldades. Bom, vamos ouvir o engenheiro Hélio Fazendeiro, Câmara Municipal da Covilhã, as mesmas questões, por favor, os mesmos 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de mais, agradecer à ADFERCIT o convite que dirigiram ao Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, que uma questão de agenda não lhe permitiu estar presente e delegou em mim essa responsabilidade. Tenho, em certa medida, também procurado acompanhar esse processo e essas questões da mobilidade internamente no município. Eu começaria, porventura, talvez, por enquadrar um pouco aquilo que está neste momento a acontecer na Covilhã em termos de mobilidade. O nosso concurso de concessão de mobilidade termina no próximo dia 29 de janeiro. Portanto, Peço que fale um pouco mais próximo do microfone, por favor. Dava nota que o nosso concurso de mobilidade ia começar por explicar um pouco como é que está a mobilidade na Covilhã e o que é que nós estamos a fazer, para depois ir à questão concreta que coloca. Nós temos neste momento um concurso de mobilidade, um concurso internacional para concessão do Serviço Urbano da Covilhã. Portanto, o município da Covilhã é a Autoridade Urbana de Transportes Urbano, delegando os suburbanos e os intermunicipais na comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, entendendo que dessa forma poderia ser melhor gerida, digamos, as interligações municipais e intermunicipais que são feitas com o resto dos concelhos vizinhos. Em termos dos urbanos, nós estamos neste momento num processo, como disse, de conclusão do concurso. O nosso concurso é um pouco diferente daquilo que existia anteriormente, que era um concurso típico de rodoviários urbanos. Nós, neste momento, procuramos integrar totalmente todos os serviços de mobilidade existentes na Covilhã para facilitar, digamos, e induzir a utilização do cidadão. A ideia é que as pessoas com um único cartão ou uma aplicação tenham acesso a tudo o que é mobilidade na Covilhã, nomeadamente os elevadores, os funiculares, o estacionamento de superfície e subterrâneo, naturalmente os transportes rodoviários, mas também os meios de mobilidade urbana suave, nomeadamente as bicicletas e as trotinetes da vida. E, portanto, dito isto, estamos neste momento a aguardar até 29 de janeiro que os concorrentes se apresentem. Temos boas expectativas, temos consciência que o nosso concurso é, em certa medida, um pouco diferente daquilo que habitualmente tem sido feito, mas temos a expectativa que é aquilo que nos permitirá ter um sistema de mobilidade que, sobretudo, aumente e incremente o incentivo à mobilidade das pessoas em transportes coletivos. Isto porque temos também a consciência que a mobilidade será cada vez mais no futuro determinante para os territórios, nomeadamente os territórios de baixa densidade. Comentávamos há pouco aqui em off com o engenheiro Pires da Fonseca a qualidade de vida que se tem na nossa região, na cidade da Covilhã e na nossa região. Eu convido todos aqueles que porventura hoje estão há meses largos em teletrabalho a ponderarem, de facto, se não poderão ter melhor qualidade de vida e continuarem a teletrabalhar nas vossas funções num território como o nosso. E para isso será crítico, e ainda que tenham que ir, por exemplo, uma vez por semana à empresa em Lisboa ou ao Porto, onde quer que seja, aquilo que será determinante para os nossos territórios e para vocês se fixarem cá será a forma como vocês podem aceder a esse posto de trabalho fora daqui. Isso, a questão da mobilidade é crítica. E, portanto, dito isto, em relação ao assunto concreto da questão dos trabalhadores, nós preparámos o nosso concurso, prevê de facto que o novo concessionário venha a conformar na nova concessão os trabalhadores atuais com todos os direitos que têm atualmente. Peço desculpa, a minha formação de base é engenharia e, portanto, peço desculpa de não dominar o jargão jurídico destas coisas, mas de facto aquilo que nós garantimos neste concurso, naturalmente isso custa mais dinheiro ao Estado e custou mais dinheiro ao município da Covilhã e vai custar mais dinheiro ao município da Covilhã, mas parece-nos que é essencial, até para a própria, pelo menos na nossa experiência, a própria qualidade com que o Serviço Público de Transporte Rodoviário, nomeadamente, é prestado, é essencial, digamos, não só a formação, mas também o conhecimento e a estabilidade dos recursos humanos.
Parece-me que mesmo do ponto de vista das empresas será uma dificuldade em termos de gestão se tiverem uma enorme rotatividade nos seus funcionários e nos seus motoristas, com todo o prejuízo que isso acarreta, porque isto é um serviço de proximidade, onde é muito importante, no nosso caso, eu falo naturalmente do caso da Covilhã, não conheço em concreto os casos das áreas metropolitanas de Lisboa ou das cidades de maior dimensão, mas no nosso território a proximidade é importante, porque acaba por haver uma relação de proximidade com os utentes, acaba por haver um conhecimento profundo daquilo que são as ruas e os trajetos, e creio que é um descanso, digamos assim, haver essa estabilidade em termos de colaboradores. Obviamente que isto custa dinheiro, e isso custa, digamos, vai custar dinheiro ao Estado, mas a mim parece-me que a alternativa não cumpre a sua função, que é a função última, quer de uma Câmara Municipal, quer do Estado em si, é administrar bem o seu território e provir aos seus cidadãos a melhor qualidade de serviço, no caso em concreto, em termos da mobilidade. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e obrigado a todos, foram bastante disciplinados, estamos a conseguir manter o horário. Eu tenho aqui duas perguntas, uma que chegou agora, mas muito longa, essa não tive tempo de a ver, porque chegou mesmo agora, mas vou ler enquanto gerimos a primeira. A primeira foi dirigida ao José Pires da Fonseca e pergunta, são duas perguntas na prática muito juntas, que é: acredita que a rentabilidade da atividade do transporte público possibilita a equiparação dos salários das empresas privadas com as empresas públicas ou municipais? E a segunda, o que é que são os principais fatores de motivação dos jovens profissionais para fazerem carreira de motorista nestas empresas? Respondendo rapidamente às perguntas, eu tive o privilégio tive a sorte de ser ajudado pelo Carlos Humberto, que há bocadinho divulga um número que para mim eu estava um bocadinho desfasado, sendo provavelmente a AML estará um bocadinho otimista em relação à necessidade de motoristas no novo concurso. Eu estimo que haverá um déficit aproximado de entre 1.000 a 1.200 motoristas para a nova oferta. Portanto, a nova oferta vai obrigar a cerca de mais 1.000 a 1.200 motoristas. Se nós cumprirmos com a lei do trabalho, puro e simples, e se não houver excesso de trabalho extraordinário acima dos limites legais, nós estamos a falar que muito facilmente a área metropolitana de Lisboa terá necessidade de 1.500 motoristas. Na minha modesta opinião, é uma grande preocupação nos moldes em que hoje temos a remuneração salarial da profissão de motorista. Portanto, eu não vejo, honestamente, nenhuma apetência por esta atividade. Porquê? Porque é muito exigente em termos de dedicação, em termos de horário de trabalho e além disso, não é compensada e corrente a uns níveis que se possam considerar ajustados à responsabilidade e ao risco que esta profissão tem. Isto também está ligado às novas energias, à nova forma de mobilidade, uma mobilidade mais verde, que obriga a um tipo de equipamentos que os níveis de condução estão diretamente ligados à rentabilidade da empresa. Portanto, níveis de condução de baixa qualidade provocam acidentes, incidentes e má performance. Gostava de dar outra nota importante, direta para quem está não nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Eu penso que um dos problemas base da sustentabilidade é que já é um discurso que eu tenho vindo a repetir: a sustentabilidade não são veículos verdes. A sustentabilidade começa pela mão de obra. Ela tem que ser sustentável. E eu hoje diria que, não depreciando a atividade de limpezas domésticas, mas hoje a precariedade da limpeza doméstica está ao nível do motorista de autocarros. Portanto, isto é um assunto muito grave. Não temos condições objetivas
neste momento para satisfazer os concursos que estão a chegar. A base de remuneração devia ser, ou a nível nacional e não protegendo um salário da área metropolitana de Lisboa diferente de Covilhã, porque isso não faz sentido nenhum para a mesma profissão. Portanto, eu diria que hoje foi um combate que eu perdi, e posso partilhá-lo aqui. O Dr. Carlos Humberto não me deixa mentir. Eu tentei sempre defender a possibilidade de, nos concursos, indexar a massa salarial, o nível salarial indexado ao próprio concurso. Mas isso não foi possível e, portanto, é uma das minhas maiores preocupações na sustentabilidade dos concursos que já saíram e nos concursos que estão em fase de lançamento. Muito bem. Temos aqui mais questões, todas à volta disto. E eu colocava esta, se quiserem, a meias entre o Dr. Carlos Humberto Carvalho e o José Pires da Fonseca, que tem a ver com como é que se pode ter a expectativa de que os operadores que ganharem estes concursos sejam capazes de ir recrutar ao mercado num prazo tão curto tantos motoristas. Mesmo que se queira pagar mais, há motoristas suficientes com a formação ou vamos ter que esperar que o início da operação fique à espera da formação desses motoristas? Talvez começando pelo Dr. Carlos Humberto. Há problemas que cada uma das regiões per si não consegue resolver. Já aqui foram referidos a idade dos motoristas, a dificuldade que há na sua formação, as questões salariais e as questões de remuneração diversa, as questões dos turnos e os horários de trabalho, são algumas complexidades. De qualquer forma, respondendo diretamente à questão, nós não temos condições de afirmar que isso é possível. Mas nós não vamos, quem ganhar, ou melhor, nós já enviámos o concurso para o Tribunal de Contas, estamos à espera, os 4 lotes do concurso, estamos à espera que o Tribunal de Contas se pronuncie. Mas dizia eu que nós, entre o momento de o Tribunal de Contas decidir que os concursos estão em condições de serem aprovados, há cerca de 10 meses. Portanto, nós temos um prazo de 10 meses para que o concurso entre em vigor. Dir-me-ão, 10 meses podem não ser suficientes, talvez não, mas nós não estamos a propor que adjudicamos o concurso e que amanhã tenhamos os motoristas, o número de motoristas necessários. Portanto, nós procuramos ponderar esses aspectos e por isso demos entre o momento da adjudicação e a entrada em vigor cerca de 10 meses para ganhar algum tempo que se possa permitir estas e outras coisas, porque são novas viaturas, etc. Mas isso já falaremos a seguir. Eu posso complementar aquilo que o Dr. Carlos Humberto disse, que em relação ao caso específico de Lisboa, os valores de concurso, ou melhor, eu tento, nesta minha apresentação, nestes meus comentários, não ser faccioso. Eu diria que os níveis de remuneração que foram conseguidos no concurso de Lisboa, eles já estabelecem um patamar que permite a sustentabilidade sob o ponto de vista de remuneração dos trabalhadores. Apenas um lote tem alguma dificuldade porque o valor é um bocadinho inferior. A minha grande preocupação é mais ao nível de todos os concursos, porque o país não é Lisboa. O país é todo o resto, não é o exemplo. Mas, portanto, mesmo assim, eu volto a repetir, é um trabalho ciclópico de duplicar o número de cidade de motoristas. E nós estamos a falar do operador público que também vai reforçar as suas competências. Portanto,
Eu diria que estamos a falar de sustentabilidade e estamos a falar de factos. Portanto, os factos são estes. A remuneração é muito baixa e, portanto, o caso de Lisboa é um caso específico que os níveis do concurso permitem trazer alguma sustentabilidade. Basta comparar o Porto com Lisboa e facilmente se conclui que a sustentabilidade está completamente comprometida. Isto também é uma mensagem para concursos que já saíram e concursos que estão em curso. É um alerta e uma sensibilização para que, de facto e objetivamente, é preciso ter em conta que os concursos não são autocarros novos, não são só autocarros novos, são pessoas novas. É preciso pôr pessoas novas no setor. Muito bem. Bom, temos aqui mais um conjunto de perguntas, muito à volta disto, mas eu tenho uma especificamente dirigida às câmaras da Covilhã e Famalicão. Famalicão não pode falar em relação a esta matéria, porque a pergunta é: está equacionado algum mecanismo que assegure o equilíbrio das condições de trabalho, em particular dos motoristas, face às empresas públicas ou municipais? Não, vamos ver. Aquilo que nós temos assegurado em relação ao concurso de mobilidade dos transportes urbanos rodoviários do município é que o próximo concessionário se obriga a assegurar aquilo que são os direitos dos trabalhadores que atualmente operam no serviço urbano. E, portanto, não está... eu confesso que não conheço a fundo, digamos, o setor, sobretudo em termos do direito de trabalho, mas aquilo que eu vos posso dizer é que no âmbito das empresas municipais do município, tal como na Câmara Municipal, nós cumprimos aquilo que são as leis, naturalmente, como é evidente, e desde logo o Código de Trabalho, e tudo aquilo que são, certamente, os contratos dedicados àquela profissão. E, certamente, se no setor privado estão a cumprir aquilo que são as regras da carreira de motorista de transporte de passageiros, as empresas públicas que tenham esse tipo de profissionais certamente cumprirão o mesmo. No nosso caso em concreto, nós apenas temos motoristas, e eu não sei em termos da classificação profissional se eles se configuram na mesma carreira dos transportes de passageiros. Nós temos a empresa pública de Águas da Covilhã, que é no fundo onde temos delegado também responsabilidades em termos de resíduos. E, portanto, eles têm, e conheço daquilo que vou ouvindo dos administradores, as mesmas dificuldades em encontrar profissionais qualificados com habilitações capazes de conduzir esses veículos pesados que eles têm. Agora, aquilo que eu vos posso dizer é que, cumprindo naturalmente os privados essas regras da contratação e da carreira do motorista, nós no setor público cumprimos e, portanto, creio que serão harmonizadas ou que ficarão equiparadas, digamos assim. Muito bem. Bom, havia com certeza muito mais matéria para podermos continuar a discutir e, em particular, uma questão que me parece pertinente, que o Engenheiro Pires da Fonseca levantou, que é se faz sentido termos regras, particularmente o mesmo tipo de contrato e de contrato coletivo em todo o país, ou se ele devia ser ajustado por regiões, mas isso não cabe neste espaço. Vamos passar ao segundo tema, que é o das questões ambientais. E aqui as exigências são bem mais fortes, porque, por um lado, o regime jurídico do transporte público, que não diz nada, o caso português, a lei de 2015, não diz nada sobre os direitos dos trabalhadores, diz que o contrato pode incluir especificações de parâmetros de qualidade ambiental e energética, mas, sobretudo, temos uma diretiva europeia, Diretiva 1161 de 2019, que faz a promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes. Esta diretiva ainda não está transcrita, mas tem como data limite de transcrição dia 2 de agosto de 2021, e ela própria diz que para contratos de transporte público que sejam celebrados entre 2021 e o final de 2025, tem uma tabela com valores diferentes para os vários países, mas que em Portugal temos que ter pelo menos 35% de autocarros não poluentes para contratos que sejam celebrados entre 2 de agosto de 2021 e 2025. E não poluentes, neste caso, quer dizer combustíveis alternativos, em princípio, imagino eu que o serviço de um autocarro a gás natural para este efeito serve. Mas, contratos feitos a partir de 2025, a obrigação para Portugal já não é de 35%, é de, salvo erro, 50%. E a questão que se coloca é como é que vamos financiar isto? Isto há um grande salto nos custos de operação, porque nós vemos que no país
dos concursos que eu consegui ler, há desde o caso de Lisboa, por exemplo, que obriga a Euro 5 e com 5% de veículos não poluentes, passando pelo Porto, que permite Euro 3 nos primeiros anos e depois Euro 4, mas vi alguns concursos que permitem Euro 2, como é que em 2000, estes concursos, na generalidade, vão terminar para em 2027, 2028, como é que nessa altura vamos ser capazes de ter 50% de veículos com as tecnologias mais recentes? Isto vai corresponder a um salto muito grande e que vamos ser necessariamente obrigados a cumprir. E, portanto, as questões aqui são: quais são as exigências mínimas que estão a ser colocadas nos concursos e porquê as razões dessa escolha, sendo claro que ter autocarros mais limpos custa mais dinheiro, mas depois, talvez mais interessante, como é que pensam poder evoluir para que no próximo concurso se respeite esta diretiva europeia que, entretanto, estará em vigor. Eu agora começava pelo lado das autoridades e pela ordem inversa dentro das autoridades, portanto, começava pela Covilhã, depois Famalicão, depois a área metropolitana de Lisboa e acabava com o operador privado. Portanto, engenheiro fazendeiro, os seus 5 minutos. Nós, fazendo só aqui e aproveitando, digamos, o chapéu da sustentabilidade, dar nota, de facto, eu concordo, e um bocadinho atrás, com o engenheiro Pires da Fonseca, a importância da sustentabilidade não só nos meios, mas também, naturalmente, nos trabalhadores e nas condições laborais que têm, mas também nos próprios trajetos e a forma como se desenrolam e se desenvolvem os próprios transportes nas cidades e nos territórios, que poderão certamente, no nosso caso, e eu falo pelo nosso caso, onde há ainda uma margem de otimização que permitirá naturalmente ter ganhos ambientais. Na questão em termos dos veículos, eu confesso que quando comecei a trabalhar ou a preparar com a equipa de consultores que o município contratou para nos dar apoio técnico na preparação do caderno de encargos, pessoalmente tinha a ambição mirífica, até porque sendo nós uma porta de entrada na Serra da Estrela e fazendo parte do Parque Natural, uma das prioridades políticas do Executivo é cultivar uma imagem de sustentabilidade e de respeito ambiental. E nesse aspecto, nesse sentido, seria, na minha cabeça, faria todo sentido que a nova concessão de mobilidade tivesse e fosse feita com veículos elétricos. Rapidamente me explicaram que seria, porventura, uma utopia, a menos que o município da Covilhã tivesse, de facto, capacidade financeira, porque, no fundo, em última instância, isso traduz sempre, o operador fará, no fundo, aquilo que o caderno de encargos o obrigue, terá que ser remunerado para isso, naturalmente, porque são empresas privadas e existem exatamente para gerar rendimento aos seus acionistas. E, portanto, imediatamente percebi que não era viável colocar como obrigatoriedade no caderno de encargos a utilização exclusiva de veículos elétricos e que, se o fizesse, ou gastaríamos dinheiro que não tínhamos, ou arriscaríamos a que o concurso ficasse vazio, portanto não teríamos sequer transporte. E, portanto, tivemos que, de alguma forma, conformar o concurso à medida da nossa capacidade financeira também, e aquilo que impusemos foi um conjunto de regras que, sobretudo, valoriza e permeia o operador que venha concorrer com veículos mais ambientalmente amigos e com menores emissões. Digamos, colocamos uma base mínima com uma idade máxima, digamos, aceitável para os veículos, em termos da segurança e dos critérios que devem cumprir, naturalmente, cumprindo aquilo que a legislação determina. Impusemos uma idade máxima, uma idade média para a frota e vamos pontuar positivamente, vamos discriminar positivamente na avaliação dos parâmetros do concurso os concorrentes que se apresentem com veículos mais eficientes. Isto é, o concorrente que apresentar uma proposta com veículos com menor emissão de gases terá uma majoração e, à partida, será, por essa via, beneficiado face ao seu concorrente que se apresenta com uma proposta menos viável. Eu, apesar de tudo, tenho a esperança, mas isso é uma esperança pessoal, que, de facto, esta circunstância da mobilidade e a urgência da descarbonização da economia e o compromisso que os governos, em termos internacionais, assumem nisso e o impacto, de facto, que a mobilidade pode ter nessa descarbonização vai obrigar, de alguma medida, a que, em certa medida, a todos nos conformemos a essa nova realidade e, em certa forma, até, digamos,
o menor custo operacional que os veículos elétricos possam ter, possa também incentivar, em certa medida, a sua substituição. Não creio que seja possível renovar veículos, isto é, deitar veículos fora que ainda estão operacionais para os substituir por um elétrico. Agora, na minha cabeça, faz todo sentido que um veículo em fim de vida com motor de combustão, porventura, quando o operador pensar em substituí-lo, considere, de facto, de forma realista, que seja substituído por um veículo já elétrico com outras características em termos de ambientais. Sim, senhor, muito obrigado. Senhora vereadora, e Famalicão, como é que vê estas coisas? Bom, eu ouvi o engenheiro Hélio Fazendeiro e a sua intervenção e revi-me na sua intervenção, porque quando começámos este processo também estávamos aqui a querer ser mais papistas que o Papa, e perdoa-me a expressão, também achávamos que poderíamos mudar tudo. Famalicão, Santisto e Trofa decidiu então refazer a sua rede toda de transportes. Nós não pusemos ou não vamos pôr a concurso que temos atualmente. Quisemos sim também aqui tentar, não, como eu dizia, não quisemos ir mais longe na questão do transporte. Pedimos também uma idade média aceitável do transporte dos autocarros. E isto porquê? Porque apostamos na oferta, apostamos em mais linhas, apostamos aqui na optimização também de linhas, em que é mais apetecível para o operador, e também em mais horários neste caso, para os famalicenses. E porquê? Porque assim começamos neste concurso, este nosso primeiro concurso, que durará cerca de 5 anos, teremos a experiência para que no futuro possamos fazer mais e melhor na questão ambiental. Neste, efetivamente, faltam-nos recursos financeiros para fazermos aqui um concurso com autocarros elétricos ou autocarros de certa forma que sejam do topo de gama, digamos assim, para o meio ambiental. Não temos recursos financeiros para isso e, portanto, tivemos que nos cingir à nossa realidade financeira e sim aumentar a oferta, aumentar as linhas, tentar também que o concurso seja apetecível para o operador, até porque aqui ganhamos uma certa dimensão com Santisto e Trofa, não ficou só Famalicão e, portanto, este concurso será quase um teste para as opções que vamos tomar em 2026. E, portanto, não me alongo mais com esta questão. Só fazer-lhe uma pergunta. E introduziram alguma modalidade de discriminação positiva das frotas que os operadores apareçam com, digamos, entre dois operadores, um que tiver mais veículos Euro 5 e o outro tem mais Euro 3, isso vale pontos na avaliação? Claro. Sim, vale. Ok, muito bem, muito obrigado. Dr. Carlos Humberto. Muito obrigado. Nós temos neste momento, ou calculamos que teremos neste momento 1.483 veículos, e vamos passar a ter cerca de 1.888, isto são os nossos cálculos. Depois isto é mais coisa, menos coisa. Mas, porque corresponde indiretamente à questão que me está a colocar, a média de idade da frota atual destes 1.483 são 13,7 anos. O concurso já permite dizer que a média da idade da frota que vai entrar em concurso é inferior a 1 ano. Há mesmo um lote em que os veículos são todos novos. Portanto, isto responde de alguma forma, não na totalidade, mas em parte, à questão que colocou. E diria ainda uma outra questão. Nós, no concurso, temos uma cláusula que permitirá à área metropolitana, na possibilidade de haver fundos comunitários ou outros para veículos não poluentes a gás, elétricos, a hidrogênio, etc., a área metropolitana a poder se candidatar a esses veículos, aproveitar os fundos comunitários e disponibilizá-los e compensar financeiramente os operadores porque se adaptaram e porque adquiriram estes novos veículos. Portanto, encontramos uma cláusula que permitirá, de alguma forma, entre a área metropolitana e o próprio operador, poder concorrer
a estas questões. Queria aproveitar para chamar a atenção, nós discutimos muito isto, a questão de as questões ambientais serem um elemento de avaliação de concurso ou não. E a conclusão a que chegamos é que isso é a nossa conclusão, de acordo com a nossa reflexão e com a nossa realidade, que isso abre uma possibilidade de litigância imensa, na medida em que depois é muito difícil comparar, fazer a análise comparativa dos vários parâmetros relativamente às emissões. E é muito difícil comparar estas coisas. Foi a nossa experiência até analisando outros concursos. Foi motivo de litigância o facto de, por razões ambientais, ganhar um em prejuízo do outro. E, portanto, optámos por as questões ambientais é uma condição e não é um elemento de avaliação. Dizer-vos que também já agora, só muito rápido, mas nós neste momento temos 9% de veículos com ar-condicionado. Passaremos a ter todos os veículos com ar-condicionado. Nós temos 18% com veículos com GPS. Passaremos a ter todos os veículos com GPS. Temos sem Wi-Fi, temos 96% dos veículos. Passarão todos a ter Wi-Fi. A percentagem de veículos que podem transportar bicicletas ainda não são a totalidade, mas vão subir de forma significativa. E os veículos que têm acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida também vão crescer de forma muito significativa. Sim, senhor, muito obrigado. Há aqui uma questão que eu não posso deixar de dizer já, e depois talvez até o engenheiro Pires da Fonseca também queira falar nisso, que é a aparente disponibilidade de meios da área metropolitana de Lisboa para poder, digamos, definir estes critérios muito exigentes e a escassez de meios, quer de Famalicão, quer da Covilhã, que dizem era bonito, mas eu não tenho dinheiro para isso. E, portanto, há aqui alguma coisa que pode ter a ver com recursos próprios, pode ter a ver com a maneira como foram divididos os dinheiros do Proparte. Vamos ficar com isso para a parte da discussão, mas é um aspecto que me parece, obviamente, muito relevante. Pires da Fonseca. Se tiver tempo, comento. Perdão? Se tiver tempo, depois comento. Pois, sim, com certeza. Quer dizer, mas pelo menos parece muito evidente haver uma diferença de meios disponíveis. De onde é que vem essa diferença? É isso que eu gostava depois de termos na parte da discussão. Mas agora ouçamos o operador privado. Eu começo por partilhar aqui uma piada, porque isso não fica muito sério. Hoje em dia, em Portugal, é preciso ser uma empresa pública para ter acesso aos fundos. Hoje mesmo foi anunciado para 195 milhões para Carris, para veículos elétricos, mais de 200 autocarros a gás. Portanto, eu diria que é como se não houvesse amanhã. Para não falar das verbas destinadas à mudança de paradigma da CP, que com a massificação de veículos novos que estão no pipeline, portanto, vamos ter uma nova CP. Portanto, isto é importante, é ser público para ter acesso, de facto, a fundos que permitam as emissões zero. Portanto, aquilo que o professor Viegas diz, eu diria que, a continuar no caminho que está traçado, os operadores públicos tratarão de resolver os 35% da satisfação do transporte público sustentável, porque ele rapidamente a Carris terá uma frota toda elétrica e os STCPs também provavelmente terão uma frota toda elétrica. Mas isto é tom de piada. Vamos... Deixa-me só interromper. Cuidado, porque a diretiva europeia diz que é em todos os concursos e, portanto, a frota da Carris não conta para o concurso dos operadores fora de Lisboa. Não, mas é que o problema é que eles nacionalizam os concursos todos, não há problema nenhum. Vamos lá ver.
eu gostava de começar por outro lado, porque é assim, eu diria, os operadores privados querem ser parte da solução e não querem ser parte do problema. Os operadores privados, tal como os públicos, devem fazer contas. E eu chamava particular atenção para o seguinte: isto é um deve e haver, seja na Covilhã, seja em Famalicão, seja em Lisboa, seja no Porto. É um deve e haver. E é um deve e haver que pode contemplar ou não financiamento público. Transporte público pressupõe financiamento público. Queremos é fazê-lo de uma forma mais sustentável e recorrente ou queremos fazê-lo em fases? Eu tive uma conversa sobre o concurso de Lisboa, porque de facto 2.000 autocarros injetados em 2021 a diesel é uma preocupação. Eu sou sincero, é uma preocupação. Quantos cêntimos de diferença por quilómetro num gross cost estaríamos a falar se injetássemos 35% de uma frota elétrica ou frota zero emissões? Qual seria efetivamente a diferença na remuneração do operador? Provavelmente estaríamos a falar de valores francamente baixos. Portanto, nós estamos a investir milhões em 2.000 autocarros novos, em uma frota a diesel, que provavelmente a diferença compensaria ter ido para aí. Mas eu volto a outro tema, que é a base dos concursos na situação atual. Não é por ser particularmente a pandemia, mas é de facto um problema. A pandemia vai mudar o paradigma da procura, o paradigma da oferta. Tudo isto vai mudar. E a minha mensagem, é uma mensagem como um técnico e com a experiência da vida que me traz até aqui. Nós teríamos que repensar todos os concursos que ainda não saíram, porque os que saíram, alguns deles não são economicamente viáveis, e eu digo isto aqui publicamente, não podem ser economicamente viáveis. Há concursos que, pelo investimento massivo em frotas elétricas para o retorno através da procura, baseado num trabalho, num net cost, na procura, na situação atual, como é que nós sabemos como é que a mobilidade se comporta? Ninguém sabe como é que a mobilidade se comporta. E portanto, o problema da sustentabilidade e o problema dos veículos verdes, os veículos ecologicamente mais competitivos, tinham que estar ligados a um processo de gross cost, a um concurso de gross cost. Com base nisso, tanto a Covilhã como Famalicão, a Moviave em particular, e passo aqui a informação, como o próprio concurso de Guimarães, poderia ser sustentável no tempo. O concurso de Guimarães pressupõe uma frota de 50% elétrica. Honestamente, por mais, ao fim de quase 20 anos de experiência na operação na região, o operador incumbente foi incapaz de concorrer por uma razão muito simples, porque a sua viabilidade económica era impensável. Portanto, eu acho que, neste momento, a sustentabilidade ecológica assenta numa mudança de paradigma em que os concursos têm que ser numa base de gross cost financiados pelo Estado. Pode ser privado ou público, porque o público vai ser financiado na mesma. A Carris tem que ser financiada, como é financiada os operadores privados em Lisboa, tem que ser financiados os operadores da Covilhã, os operadores de Famalicão, porque senão estamos aqui, e vou dar um exemplo objetivo. Famalicão ainda não lançou o concurso. Se Famalicão, Santice e Trofa lançar um concurso exatamente nos mesmos moldes que lançou Covilhã, que lançou Guimarães, a pergunta que eu faço é: onde é que está a sustentabilidade para uma frota de 50% de veículos elétricos? Portanto, lançar um concurso e dizer que vamos lançar um concurso com 50% da frota elétrica e daqui por 2 ou 3 anos temos um problema de equilíbrio financeiro da concessionária, estamos a adiar um problema. Porquê? Quem lança o concurso tem que ter o bom senso de saber fazer contas. Objetivamente, essa questão coloca-se mesmo em relação à área metropolitana do Porto, em que os critérios de avaliação
eram francamente importantes, 50% era a frota. Eu hoje questiono-me, com base numa análise cuidada dos concorrentes, onde é que está a sustentabilidade de alguns concessionários que responderam com um determinado preço, com uma determinada frota, com base num variável de 25% da procura, parece-me complicado. Portanto, as diretivas comunitárias só podem ser conseguidas através de uma mudança de paradigma, que é os concursos serem em regime de gross cost e que podem ser privados, podem ser públicos, podem ser sociedades mistas, pode ser tudo. Não podemos criar aqui duas velocidades. É uma situação muito grave o que está a acontecer no país, porque ouvimos aqui o caso da Covilhã e o caso de Guimarães e Famalicão, Santice e Trofa, que desculpem o meu termo, mas têm tanta necessidade da mobilidade, ou mais, do que Lisboa e o Porto, e não têm meios, não têm como recorrer a meios, e hoje os operadores têm muita dificuldade em responder aos concursos. Pedro Fonseca, acho que o ponto está feito, muito obrigado. Eu talvez, antes de passar às questões do público, são quase todas relativamente a esta mesma questão de como é que se faz o dinheiro e se há mais dinheiro para as áreas metropolitanas por habitante do que para as outras, etc. Mas talvez pedisse então ao Dr. Carlos Humberto que dissesse, há bocadinho tinha prometido que podia comentar, vamos aproveitar. Professor, se me permitir. Sim, é uma coisa muito, muito breve, até porque eu acho que estas coisas não interessam muito a polémica, interessa é construir as soluções que sejam adaptadas a cada situação concreta. Mas eu só queria referenciar 2 ou 3 aspectos brevíssimos. Os municípios da área metropolitana de Lisboa estão neste momento a pôr na área metropolitana para os transportes 33 milhões ano e admitem pôr 45 milhões ano. Claro que isto só é possível porque os municípios da área metropolitana não é que tenham mais dinheiro, se calhar têm, mas têm também mais pessoas. Portanto, como é evidente, portanto, é preciso ver. Não comparemos com Lisboa. Lisboa é um caso à parte. Lisboa, o Conselho de Lisboa é um caso à parte. Comparemos com os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa. Ou, se quiserem, tiremos Lisboa, Cascais e Sintra. E vejamos se o rendimento per capita, como é que está em relação aos municípios do resto do país. Mas nem é isso que eu queria dizer. O que eu estou a dizer é que os municípios estão a fazer um esforço, isto é, estão a ir buscar verbas do seu orçamento que não estavam previstos para esta matéria e estão a desviar para esta matéria, para poderem fazer o que estão a fazer, incluindo fazer baixar o passe para 30 e 40 euros, valor muito significativamente, redução muito significativa. Dizer, por exemplo, o município de Lisboa põe na Carris 30 milhões de euros por ano para financiar o sistema da Carris. Eu não sei, o Pires da Fonseca falou aqui em 200 autocarros, não sei, mas eu fui presidente da Câmara do Barreiro e a Câmara do Barreiro comprou 70 autocarros a gás, substituiu todos os autocarros por autocarros a gás, mas pagou. A única coisa que o financiamento comunitário que foi feito foi pagar a diferença entre o valor do autocarro combustíveis fósseis para o autocarro a gás. E, portanto, os municípios fazem opções, naturalmente, de acordo com os seus orçamentos, não é? Mas eu conheço municípios que estão a fazer um esforço verdadeiramente significativo para porem verbas para os transportes, porque consideraram que essa era uma prioridade. Só uma última nota. É também preciso a dimensão. O lote mais pequeno da área metropolitana de Lisboa é maior, significativamente maior, do que o lote maior da área metropolitana do Porto. E já, última nota só, para terminar. Pires da Fonseca levantou. E a pandemia? É verdade, e a pandemia? Mas nós não lançámos um concurso antes da pandemia. Agora temos que nos adaptar à pandemia. Não temos outra solução. Quais são as consequências? Nem eu sei. Não sei se algum de nós que está nesta sala é capaz de responder quais vão ser as consequências.
não é? Temos que nos ir preparando. Nós já estamos a pensar em alguma coisa sobre esta matéria. Não sei muito bem se encontraremos as soluções adequadas. Sr. Professor, Disse. Certo, muito obrigado. Portanto, temos aqui 2 ou 3 questões em torno das quais gira isto. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção para o facto de que, enquanto do lado laboral vimos que as regras aparentemente têm que ser iguais em todo o país, do lado ambiental não têm. E estamos a ver que as diferentes autoridades têm sido empurradas ou obrigadas a encontrar maior ou menor tolerância relativamente às emissões face, por um lado, à sua generalidade, à sua disponibilidade em geral de recursos financeiros e também às escolhas políticas que fazem para atribuir maior ou menor parte desses seus recursos à parte dos transportes. E isto é uma questão importante. Mas uma outra que foi aqui também levantada é, em função das incertezas particularmente elevadas que temos neste momento, qual é a possibilidade de uma empresa que não queira que não queira correr demasiados riscos, aparecer com uma proposta competitiva em regime de net cost, quando os concursos obrigam a que uma parte da pontuação ou uma parte da remuneração seja associada à procura. Portanto, esta é uma questão delicada. No caso da Covilhã, engenheiro fazendeiro, no caso da Covilhã, vocês também têm parte da remuneração associada à procura atendida ou não? Sim, o nosso concurso é um concurso do tipo net cost, isto é, nós vamos dar uma compensação ao operador que venha fazer a operação nos termos em que nós a definimos e o operador ficará com toda a receita gerada nos serviços, nos vários serviços. Mas eu, antes de continuar, eu pretendia fazer aqui, dar uma nota, certamente porque todos são do setor e provavelmente o nosso auditório também será, mas eu não sei se todos temos noção, o município da Covilhã não recebe 1 cêntimo do Estado para a mobilidade. O município da Covilhã e todos os municípios, à exceção dos municípios da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Nós recebemos, neste momento, uma parte de compensação do programa PARTE para apresentarmos, para aplicarmos ou tentarmos aplicar na medida das conformações da lei, das elegibilidades do programa PARTE, que procuramos reproduzir e replicar nos nossos territórios na melhor forma possível. Mas eu chamo a atenção por uma coisa crítica, é que nós não temos rede de transportes. É preciso o país ter consciência que 3/4 do país não tem rede de transportes públicos. Grande parte do meu território, nós temos a Covilhã, é uma exceção, não é uma exceção porque existem mais alguns exemplos no país em que há de facto já havia... Queria que falasse um pouco mais próximo do microfone, por favor. A Covilhã é, em certa medida, um caso particular, provavelmente com poucos outros no país, porque nós há alguns anos que temos uma concessão de transportes urbanos rodoviários. Mas eu posso-vos dizer que tudo aquilo que é transporte das aldeias, o voo de transporte suburbano e que faz a interligação aos outros concelhos, que no nosso caso é crítico, foi feito até esta altura da pandemia sem nenhuma compensação do Estado. E, obviamente, com as circunstâncias pandémicas, as empresas deixaram de o fazer. E aquilo que é necessário hoje, as autoridades de transporte, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal e as câmaras municipais, é que se querem ter transportes para as suas populações nas freguesias, têm que o pagar e têm que fazer uma compensação financeira às empresas. Ora, isto, e não passa pela cabeça, com toda a franqueza, que os meus cidadãos das minhas freguesias, sejam eles qual forem, não tenham direito a transporte público como qualquer tem outro cidadão em todo o território nacional. Ora, nós estamos num momento absolutamente crítico, do meu ponto de vista, e é um paradoxo e anima-me muito, porque daqui só pode melhorar. Nós nunca tivemos, digamos, o Estado nunca investiu tanto dinheiro em mobilidade. Os números assim o indicam, e eu falo desde logo pelo município da Covilhã, porque acabei de vos dizer que uma parte substancial do transporte público que era feito no meu território foi feito até ao final, até ao ano passado, até à pandemia, sem nenhuma compensação do Estado. Ora, isto gera neste momento dezenas de milhares de euros de encargos para o município mensalmente. Mas, grande parte, portanto, o Estado nunca gastou tanto dinheiro e dizia eu que este é um momento sui generis, do meu ponto de vista, especial e muito bom para mudarmos, de facto, coisas de forma estrutural e profunda no setor. Porque o Estado nunca gastou tanto dinheiro, eu ouço os operadores e dizem que nunca estiveram tão mal e, portanto, muitos deles consideram, inclusive, a eventualidade de encerrar a operação porque não é rentável.
E eu ouço as pessoas na rua que nunca tiveram também tão insatisfeitas, porque não há autocarros, porque os transportes vão muito cheios, e portanto nós estamos de facto neste paradoxo em que tudo é mau. E daqui só me anima porque daqui só pode melhorar. E tem que melhorar de todos os lados. As pessoas têm que perceber que tem que haver uma comparticipação dos munícipes e das pessoas para o seu transporte. Não se pode esperar que essa comparticipação seja indexada diretamente ao custo do serviço, porque isso tornaria o serviço inviável, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, e isso não é aceitável. E o Estado tem que assumir que tem que ter aqui uma comparticipação do serviço. E tem que ter aqui uma comparticipação do serviço que permita também às operadoras com responsabilidade apresentarem melhores soluções aos territórios. Porque eu hoje tenho profundas dúvidas, para não dizer que tenho certezas, que o modelo atual que eu tenho, por exemplo, a funcionar no meu território suburbano seja útil. Eu tenho um modelo que é aquilo que todos temos, que é um transporte regular de um autocarro de 50 lugares que funciona X vezes por dia, geralmente nas freguesias mais distantes vem de manhã para o centro da cidade e regressa ao final do dia. Portanto, imagine-se uma pessoa que esteja numa freguesia distante e que tenha necessidade de vir a uma consulta à meio do dia, tem que perder o dia inteiro e, portanto, o serviço não serve. E é preciso que as operadoras, que é quem tem também, em certa medida, a competência técnica e a experiência profissional neste setor, que apresente às entidades públicas alternativas de serviço. E elas existem. E elas já hoje existem, nomeadamente os transportes flexíveis e as várias modalidades, intermodalidade, com a ferrovia, quando existe. E, portanto, isto para dizer o quê? Eu estou muito confiante no futuro neste setor, porque eu acho que o cenário é tão mau e é tão negro atualmente que ele só pode melhorar. Agora, é preciso haver uma consciência e é preciso haver uma vontade de todos, de facto, para nos engajarmos neste caminho e percebermos que cada vez mais no futuro o que importa não é a distância física a que eu estou das coisas, o que importa é o tempo que eu levo e o conforto que eu levo para lhes aceder. E, portanto, daí eu defender muito que a mobilidade será absolutamente central e decisiva para o desenvolvimento e para a afirmação de todos os territórios. Eu espero sinceramente que isto nos permita, nomeadamente ao Estado, olhar para este problema e eu acho que vai ser inevitável e digo-lhes porquê. Porque eu não estou a ver as câmaras e falo desde logo pelo município da Covilhã, já tivemos momentos financeiros piores, já estamos melhor, mas eu não estou a ver que seja possível conformar isto por muito mais tempo dentro do orçamento municipal. E, portanto, o Estado tem que olhar para o resto do território. Muito obrigado. Senhora Vereadora, como é que vê também a saída destas situações? Vocês estão a meio do concurso ainda, e, portanto, ainda estão a acabar de desenhar o concurso, mas como é que vê a possibilidade de evolução disto e como é que pensam poder, em particular, responder a algumas das questões que o engenheiro Pires da Fonseca levantou quanto à possibilidade de terem operadores capazes e engajados na resposta ao vosso concurso? Bom, eu aqui estou de acordo com o Hélio Fazendeiro quando dizemos que está tão mal que só pode ser a melhorar. Famalicão tem a mesma realidade da Covilhã ou similar. Nós neste momento temos transportes porque estamos a pagar as imposições de serviço público. Se não tivéssemos a pagar as imposições de serviço público, os farmacêuticos andariam todos a pé ou de carro ou de bicicleta. E, portanto, os apoios reduzem-se a pouco nada, quase zero. Aliás, o engenheiro Pires da Fonseca conhece muito bem a realidade de Famalicão, já conversámos imensas vezes, como ele disse, nos últimos anos, sabe perfeitamente do esforço do orçamento municipal que a Câmara faz para que realmente os farmacêuticos tenham como se deslocar. Reforço também aqui a ideia que continuamos sem a tal intermodalidade entre o comboio, a ferrovia e a rodovia. E muitas vezes não temos como explicar a um famalicense que a 5 ou 6 quilómetros daqui chega ali à Trofa e tem um andante, e com o andante anda em todos os sítios, mas chega ali e 1 quilómetro depois da Trofa ou 2, já noutra estação de serviço, o andante já não serve e tem que ser um bilhete de Famalicão até à Trofa para depois engatar no andante. E, portanto, como veem, as realidades são diferentes. Andamos aqui a vários ritmos neste país. As áreas metropolitanas andam a um ritmo, o resto do país anda a outro ritmo. Apesar de nós estarmos aqui muito próximos do Porto, continuamos a sentir estas diferenças e continuamos a sentir esta incapacidade de responder, porque realmente o esforço financeiro é grande, nomeadamente desde que a pandemia se instalou, piorou bastante.
Vai piorar agora com o fecho das escolas, se calhar vamos voltar ao que tivemos há uns meses atrás. Se as escolas encerrarem, vai precisamente, voltamos a março passado e Famalicão reduz-se a cinzas nos autocarros, perdão a minha expressão, teremos 10 linhas para aí, ou cerca disso. E, portanto, isto são realidades completamente diferentes da realidade que toda a gente vê o país. O Estado tem que olhar para nós, ou para o país inteiro, e ter uma visão supra, não uma visão por setores, está ali sempre a dividir por setores. Enquanto não houver investimento, o futuro é incerto, claro que é incerto, no que depender do município, enquanto pelo menos este executivo cá estiver e com o concurso que estamos a trabalhar, obviamente é sempre para melhorar, fazemos esforços, tiramos de muitas coisas para meter o orçamento no transporte público, é uma verdade, mas é óbvio que o Estado tem que olhar para isto, porque senão não... Escusa de vir com exigências, é escusado colocar aqui a lei que temos que ter X e X disto e X daquilo, porque não vai ser cumprido. É impossível cumprir. E, portanto, é impossível qualquer operador se candidata. Aliás, é uma utopia aqui, neste concurso, nós partíamos já para ter aqui o cumprimento todo em relação à parte ambiental. Lá está, foi como o José Pires da Fonseca deu outros casos aqui junto a nós, que realmente, pronto, não sei como vão correr, espero que corra tudo bem, mas sei de concursos que ficaram desertos porque foram muito longe com as suas propostas e nós sabemos que a nossa realidade não é essa. Temos também aqui, obviamente, freguesias com baixa densidade, vamos promover também o transporte a pedido, que é importante, sem dúvida é importante. Ainda hoje recebi um e-mail da Simdoave, que há aqui uma carreira entre Famalicão e Ribeirão, que é uma vila aqui junto à Trofa, mas que pertence a Famalicão. A carreira vai deixar de existir, já está suspensa a partir de sexta-feira e provavelmente vai ser reativada mais. Portanto, tudo isto, como vocês veem, não é fácil gerir porque as pessoas, e depois é o tal dilema, as pessoas reportam à Câmara que não têm transporte. Por sua vez, nós falamos com as transportadoras e as transportadoras não põem os autocarros porque dizem que não têm procura. Mas isso é um problema clássico. Não há procura, andamos sempre aqui. Certo, muito obrigado. Estamos a chegar ao tempo limite que tínhamos definido com a ADFER, que era 1h30, portanto são praticamente 7h30. Quero agradecer-vos mais uma vez, não só por terem estado disponíveis, mas por terem falado com toda a abertura e franqueza, que eu acho que foi muito elucidativo, de que temos um conjunto de problemas significativos com, aparentemente, pelo menos 2 níveis de assimetria entre as áreas metropolitanas e os territórios não metropolitanos, e se calhar até dentro das metropolitanas de Lisboa é diferente do Porto, já vimos também, e por outro lado também aquilo que acabam por ser os recursos que são disponibilizados para as empresas públicas e aqueles que, por via dos concursos, acabam por estar disponíveis para as empresas privadas. Eu também acredito, como engenheiro fazendeiro, que as coisas é difícil ficarem muito pior. Acho que é possível, mas é difícil. Mas acredito que é possível ficarem bastante melhor. E aquilo que me apetecia sugerir, e isto é uma sugestão também para a direção da ADFER e para todos aqueles que nos estiverem a ouvir, e continuamos a ter 84 pessoas, chegamos a ter mais de 100, portanto agradeço também desde já às pessoas que tiveram, digamos, a paciência de nos ouvir, mas eu acho que o debate foi muito interessante e, portanto, acho que fizeram bem. Mas era dizer, se calhar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e que é para dar tempo destes concursos se completarem, vermos como é que os operadores se disponibilizam. E também, daqui a algum tempo, vamos ter, no final deste ano, temos as eleições autárquicas, portanto, vamos ter, se quiserem, a meio de 2022, haver um esforço de reflexão conjunta entre os órgãos territoriais, os operadores e o Estado, e ver se somos capazes de dizer o que é que queremos fazer melhor na próxima iteração dos concursos, mas não fazer isso 6 meses antes dos concursos. A meio da vigência destes concursos, pensar o que é que se poderia ter feito melhor ou, sobretudo, o que é que queremos fazer melhor na próxima iteração, porque vai haver uma próxima iteração. Como é que podemos organizar as coisas de modo a que não haja estas dificuldades, quer do lado das entidades que querem ser mais ambiciosas na prestação do serviço à população e não têm meios, quer do lado dos operadores que veem termos de concurso
que depois não são atendíveis em condições de sustentabilidade para a própria empresa. E isto aplica-se em parte do lado laboral e em parte do lado ambiental. E, portanto, acho que vale a pena mantermos este tema, ou estes dois temas, bem presentes. Não adianta muito, neste momento, estar a perturbar a execução dos concursos que estão em andamento, mas, se calhar, como eu dizia, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, fazer essa reflexão séria com o aporte destes 3 grandes grupos e ver se conseguimos que na próxima iteração dos concursos se melhore, tal como aconteceu nos PDMs. Os primeiros PDMs foi tudo à pressa, lá se fez qualquer coisa. Os segundos e os terceiros já se conseguiu fazer uma coisa mais arrumadinha. E aqui também espero que podemos ir para o mesmo lado. Quero terminar agradecendo à Adfercit a iniciativa de fazer este webinar, aos participantes, como eu disse, a vossa disponibilidade, energia e franqueza, e também a quem nos seguiu, a vossa paciência. Espero que todos tenham aprendido tanto como eu aprendi e, sobretudo, ganho munições para os próximos embates nessas discussões que virão a seguir. A todos, muito obrigado e muito boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, para encerrar também, agora em definitivo, e em nome da Adfercit, também o nosso agradecimento aos participantes neste debate, muito interessante, ao moderador, que também contribuiu para a vivacidade do debate, foi enriquecedor. Naturalmente, como sempre, terá ficado muito para dizer, mas também não será a última oportunidade. Como disse o professor Viegas, registámos uma audiência máxima da ordem das 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Naturalmente agradecemos a participação, a sua participação. Aproveitava também para vos convidar, a quem está ainda a assistir, ainda temos aqui uma larga dezena de pessoas, para visitar o site da Adfercit, em www.adfercit.pt, nomeadamente uma questão que vai ser muito importante este ano, porque por iniciativa do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, este ano vai ser dedicado à ferrovia. Portanto, elegeram o ano 2021 como o ano europeu da ferrovia e, portanto, haverá várias iniciativas, a Adfercit também as promoverá, e convido-vos a lerem um artigo de opinião do engenheiro Ernesto Martins de Brito, publicado ontem, e uma nota da direção também a propósito do Ano Europeu da Ferrovia. E, portanto, terminamos exatamente às 19h30, cumprindo o limite dos 90 minutos. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.